primeiro registro da palavra é de 1798, mas há vestígios do uso das vacinas desde o século X na China. São substâncias biológicas introduzidas nos corpos das pessoas a fim de protegê-las das doenças. Na prática, ensinam o organismo a reconhecer e combater vírus e bactérias. São consideradas o tratamento com melhor custo-benefício na saúde pública e responsáveis pela erradicação da varíola no mundo, além de diminuir drasticamente os casos de doenças como tétano, sarampo e poliomielite. No Brasil, a polio foi erradicada há 30 anos. O último caso foi registrado em 1989. Mas há o risco de este cenário mudar. É uma doença causada por um vírus. Esse vírus, quando ele ataca as crianças, então pode até ser que ele dê quadros menos graves, mas em algumas vezes ele dá um quadro grave, paralítico, né? E o que assustava muito, e acho que muita gente deve conhecer alguém que tem sequela de poliomielite, né? Então, assim, a paralisia num dos membros. Polio, a gente está com um caso lá na Venezuela, então essa migração que está tendo de venezuelano para o Brasil pode estar trazendo essa doença para nós. Nós não convivemos com a triste realidade da poliomielite. Nós não vivemos naquela época onde havia o pulmão de aço, porque nós temos ainda a noção apenas da paralisia dos membros. Mas a poliomielite realmente mais agressiva, ela chegava a paralisar o pulmão. E as pessoas tinham que viver com pulmão artificial, para você ter uma ideia, dentro de máquinas onde ficavam totalmente imobilizadas para que a respiração fosse possível. Ainda que o caso suspeito de poliomielite não seja no Brasil, a globalização e a proximidade com a Venezuela servem como um alarme para os órgãos de saúde. A reintrodução do vírus, ele pode ser trazido por uma pessoa que assistiu a Copa e volta, e pode estar trazendo tanto o vírus da polio como o sarampo, e de repente na pessoa não causa nem sintomas. E chegar, ao voltar aqui para o Brasil, pode estar trazendo esses vírus, né? Outra doença tem preocupado no Brasil. O sarampo estava erradicado desde 2016, mas agora estamos de frente com um surto. Já foram registrados 677 casos da doença e mais 2.700 estão sendo investigados, todos nos estados do Amazonas e Roraima. A principal causa é a baixa taxa de cobertura de vacinas. O índice em 312 cidades brasileiras está abaixo dos 50%. A nossa cobertura desde 2015 está diminuindo, né? Então, os adultos deixam de vacinar por conta medo. Não tem medo, no caso, de estar contraindo a doença, né? Então, quando a criança, a mãe tem a obrigação de levar essa criança no posto de saúde para vacinar. Quando você é adulto, você não tem essa obrigação, então eles deixam de ir. Como se você criasse muros e muros e muros. Agora, a partir do momento que eu não dou a vacina numa criança, o pai dali do vizinho também não dá, o outro ali do outro bairro não dá. Então você, como eu acabei de falar, você cria corredores para a circulação do vírus. É uma falta de cidadania, porque não só elas também, as próprias crianças estão sujeitas a adoecerem, e elas criam condições para o vírus chegar em outras crianças, em outras pessoas. A vacina contra o sarampo é a tríplice viral, e as metas nacionais de proteção não são atingidas desde 2012. No caso da polio, o número não é alcançado desde 2011. O sarampo, o vírus só vai circular entre não vacinados. Então, é um outro problema que a gente tem, a preocupação, que em muitas cidades do Brasil, a gente tem uma taxa de cobertura baixa, né? Tanto para polio quanto sarampo. Não é o caso de Rio Claro. Rio Claro, a gente está com uma cobertura boa, mas a gente não pode descuidar. Na intenção de melhorar estes números, grupos e associações organizam campanhas em todo o mundo. Já a partir da próxima semana, nós dos Rotary Clubes de Rio Claro estaremos já indo à rua, né, fazendo panfletagem em todas as escolas, em todas as creches, para atender o nosso público-alvo, né? O público-alvo seria as crianças em idade vacinal de 0 a 6 anos. A dona Sônia dá o exemplo. A carteirinha de vacinação dela está sempre em dia, assim como as dos 3 filhos. Prevenir, né? Não esperar acontecer para a gente vir tomar vacina, né?